e acontece que aparece no meio do povo que se diz povo de Deus, então a crise ela passa a ser generalizada. Ela não é só no meio político, ela não é só uma crise moral, ela passa a ser também uma crise espiritual. Mas eu louvo a Deus porque toda a história da humanidade, desde o princípio da criação, Deus sempre teve alguém com quem Ele pôde contar. Lembro-me que quando o pecado chegava mal nas narinas de Deus e o homem estava sem governo, e esta era a era antediluviana, antes do dilúvio, e aquele povo fazia tudo que lhe parecia bem, mas fazia o mal, porque o homem estava sem governo realmente. E a Bíblia diz que Deus resolve destruir a terra, resolve destruir a humanidade, mas quando Ele resolve destruir a humanidade, Ele olhando para o mundo, Ele viu Noé e Ele disse: eu posso contar com Noé. E Ele fala a Noé do seu projeto, do seu plano, e o plano de Deus era uma coisa inusitada, porque Deus diz: eu vou destruir toda a humanidade que existe hoje sobre a terra e vou destruí-la com um dilúvio. E Noé diz: o que é dilúvio? Ele diz: eu vou mandar chuva sobre a terra. E Noé diz: o que é chuva? Porque hoje para a gente é muito fácil a gente entender que o mundo daquela época foi destruído por um dilúvio, que o dilúvio era muita chuva, e hoje até nós aqui no Nordeste sabemos o que é chuva. Mas na verdade naquela época Noé não sabia o que era chuva, nunca havia chovido sobre a terra. Mas Deus está dizendo: eu vou destruir o mundo com chuva. E Noé acredita no projeto de Deus. E aí Deus fala algo que poderia parecer mais absurdo ainda. Deus diz: sabe como é que tu vais salvar a humanidade? Tu vais salvar os animais. Tu vais construir uma grande embarcação. Tu vais construir uma arca. E Deus dá todo o projeto da arca e diz para Noé qual seria a madeira, quais são as medidas e como ele deve confeccionar a arca. E Noé agora passa a construir aquela arca e passa a anunciar ao mundo que vai vir um dilúvio, que vai vir chuva sobre a terra e que toda a raça humana será destruída e que só serão poupados aqueles que estiverem dentro da arca. O povo não acredita, porém a família de Noé acredita, e ele entra na arca com sua esposa, com seus filhos, com suas novas. E o Senhor Deus cumpriu cabalmente, fielmente tudo aquilo que havia dito. Embora parecesse um absurdo para muitos, até para o próprio Noé, mas não importa se aquilo que Deus está prometendo é absurdo. O que importa é o que Deus promete. O que Ele promete, Ele pode cumprir, porque Ele tem em suas mãos toda a autoridade e todo o poder. Então eu acredito piamente na palavra de Deus, e eu sei que esta palavra de Jesus, que foi pronunciada há mais de 2000 anos atrás, ela é tão atual, ela é tão para hoje. Quando Jesus diz assim: não vos preocupeis com aquilo que vocês vão comer, ou com aquilo que vocês vão vestir, porque eu vou continuar cuidando de cada um de vós. Jesus diz: olhai para os pássaros. Jesus diz: eles não trabalham, eles não tecem, eles não costuram, mas eles comem todo dia, eu cuido deles. Jesus diz: olhai para o lírio dos campos. E ele diz: nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu tão lindo, tão bonito quanto o lírio dos campos. E Jesus diz: sou eu que cuido de cada um deles. Ele nos dá a garantia que Ele vai cuidar de nós. Então, meus amados irmãos, diante de toda especulação que possa existir, diante de toda especulação que possa existir, daquilo que é ruim, daquilo que é mal, que as coisas vão piorar, e etc., porque há uma teoria do caos, e tem muita gente pregando, apregoando ou divulgando só aquilo que é ruim, e tem muitas pessoas que acabam ficando mais preocupadas do que o que deviam, atemorizadas, e muitas das vezes essa preocupação vira um medo, e esse medo pode
Mas eu quero convidar você a confiar no Senhor, a depositar a tua confiança no Senhor, a saber que a tua vida, ela não depende exatamente do governo, dos governantes, dos pacotes, dos planos, mas você entender que a tua vida, acima de tudo, ela depende de um Deus que é poderoso, que criou tudo pelo poder da sua palavra e que mantém tudo pelo poder da sua palavra. Que o mundo que ainda está, como diz o salmista no Salmo 19, no verso 1 e 2, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O mundo não é obra do acaso, o mundo não é obra de uma explosão, do Big Bang, não, o mundo é obra de Deus. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, sendo que o homem Deus criou e formou com as suas próprias mãos, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. E o Senhor diz então que a vida é mais importante do que a comida, e que o corpo é mais importante do que as vestes. E Deus diz: eu dou a vida e sou o mantenedor da vida. Sou eu também que vou providenciar o alimento, o pão de cada dia e as vestes de cada dia. Então, de maneira que nós podemos descansar no Senhor, porque eu não posso deixar de acreditar, eu não posso deixar de crer que um Deus que cuidou de mais de 2 milhões de pessoas, atravessando o deserto, porque sai do Egito em busca da terra prometida com Moisés, 600 mil homens com idade superior a 20 anos de idade, que eram aqueles habilitados para a guerra. Então tinha todos aqueles que tinham idade inferior a 20 anos, tinha todas as mulheres, todas as crianças e todos os velhos que não estão contados aí. Eram 600 mil homens com idade entre 20 e 60 anos, fora mulheres, crianças e os que tinham idade abaixo de 20 e acima de 60. Saíram naquele dia do Egito. Por baixo davam mais de 2 milhões de pessoas, caminhando para a terra prometida. E durante 40 longos anos no deserto, não tinha padaria, mas Deus não deixou faltar pão. Não tinha loja nem empresa nenhuma de confecção, mas Deus não deixou faltar veste. Não tinha nenhuma loja de sapato, mas a Bíblia diz que o calçado deles não faltou, porque Deus providenciou tudo para eles durante aqueles longos 40 anos. Nós temos que acreditar que este Deus, que é o nosso Deus, é o mesmo Deus que tem providenciado aquilo que você precisa. Passamos apertos, passamos algumas dificuldades, muitas das vezes derramamos lágrimas, muitas das vezes sentimos dor no corpo, porque nós somos carne e estamos aqui, neste mundo, e enquanto aqui estivermos, passaremos por esses problemas, por essas dificuldades. Mas pode ter certeza que há um Deus poderoso que está cuidando da tua vida, que está mantendo a tua vida e que está providenciando aquilo que você necessita. Então não saia do raio da proteção de Deus. Continue servindo ao Senhor com alegria. E se porventura você afastou-se do Senhor, está distante dele, se por algum momento na vida você fracassou no pacto que havia feito com Deus, eu quero dizer para você que Deus permanece fiel e Ele é poderoso para renovar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para trazer um novo começo para a tua vida. Este ano que se inicia daqui a alguns minutos, estamos a menos de 1 hora de 2016. É um ano novo, mas que você tem a oportunidade de viver uma nova vida. Se já tem servido ao Senhor e se já vive em novidade de vida, podemos melhorar, podemos fazer um pouco mais, podemos servir um pouco mais ao Senhor. O texto que lemos, o verso de número 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O grande problema é que a maioria das pessoas, em vez deste versículo, começa a buscar as demais coisas
e quer que Deus acrescente o reino na vida. Mas não é assim. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a Bíblia diz que as demais coisas, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, será acrescentado pelo Senhor às nossas vidas. Toda a preocupação do homem não poderá alterar nada. O Senhor Jesus diz que nenhum homem, com toda a sua labuta e com toda a sua preocupação, poderá acrescentar um côvado ao seu tamanho, ou um côvado à sua vida. O côvado era uma medida antiga, que mede cerca de 50 centímetros, a medida de 45 a 47 centímetros. Jesus disse que ninguém pode aumentar 50 centímetros, seja na vida, seja no corpo. Então, na verdade, o que temos que fazer é confiar no Senhor, é esperar nele, é descansar nele, confiar de verdade no Senhor, sabendo que Ele, que tem cuidado de nós, Ele continuará cuidando de nós. Ele que começou esta boa obra, Ele há de concretizá-la para a glória do seu nome. Nem, meus irmãos. Nós vamos ouvir o Lucas cantando um louvor. Logo depois do louvor que o Lucas vai cantar, nós vamos ter a apresentação aqui de uma breve retrospectiva do ano de 2015. Nós vamos apresentar, nosso irmão Carlos Alberto preparou aí algumas fotos, alguns vídeos, onde nós vamos lembrar os principais trabalhos que foram realizados de janeiro para cá, eventos realizados dentro do templo ou fora do templo, mas que foram realizados pela congregação. E nós vamos aí ter uma lembrança, e durante essa lembrança você vai agradecendo a Deus, sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele realizou. Logo após, nós estaremos então partindo para a conclusão. Vamos ouvir o louvor. Lembrando aos irmãos que nós começamos o culto 9h30, um pouquinho depois de 9h30. Então, de repente, já aconteceu muita coisa que você podia ter participado e não pôde participar, mas nós vamos ainda louvar a Deus